família, tudo bem com vocês? Feliz terça aí, que bom poder estar começando o nosso dia juntos e continuando a nossa leitura desse texto tão importante para nós, o texto de Ageu capítulo 2, que continua sendo uma inspiração para todos nós, né? E uma lembrança daquilo que Deus já fez no passado. Nós falamos bastante sobre isso no devocional de ontem. Hoje nós vamos continuar com o próximo capítulo, próximo versículo, perdão, e falando sobre algumas coisas que vão nos conduzir perfeitamente a uma oração, pedido de oração no final, e eu quero colocar um outro pedido também de oração, que tem muito a ver com o nosso texto de hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso devocional. Se você tiver o impresso aí, você pode acompanhar, se não, vai aparecer aqui na tela do computador para você poder acompanhar comigo. Opa, vamos achar aqui, é aqui, vamos lá. Dia 17, gente, tá chegando, hein? Tá chegando. Terça-feira, 8 de abril, diz o seguinte em Ageu capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Vamos ver o que isso está nos dizendo hoje. Olha só, o Senhor dos Exércitos, quando a Bíblia fala sobre isso, também o nome que a gente pode, que também aparece como Senhor dos Exércitos, é Jeová Sabá, tá? Jeová é o nome pessoal de Deus, né? E esse adendo de Sabá é Senhor, então, o Deus dos Exércitos, ok? É aquele que guerreia por nós. Então aqui Deus se manifesta não somente como um Deus, mas como aquele que é um Senhor que guerreia por nós, né? Então a gente fala muito na PIB, né, que Deus não é o cara lá de cima, distante, né? O cara que é impessoal e é lá de cima, tá longe, não. Ele tem nome, Jeová, né, o nome pessoal dele. Inclusive, um dos nomes que é dado a Deus é Jeová Sabá, aquele que guerreia, o Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia por nós. E existe um aspecto de Deus que é o aspecto em que ele luta as nossas batalhas junto com a gente. É dentro desse contexto que Deus está falando aqui através de Ageu. Deus está dando uma palavra, né? Essa palavra foi dada para nós como igreja, dizendo: olha, existe um Deus que guerreia por vocês, não é só vocês lutando, não é só vocês se esforçando, é o esforço de vocês e a ajuda e a bênção de um Deus que guerreia também em seu favor. Esses dois elementos são elementos cruciais e super importantes para todos nós. Olha só o que diz aqui. Quando Davi encarou Golias, ele disse uma frase muito, muito famosa. Ele diz assim: você, Golias, vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Jeová Sabá, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Está aí 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Então, olha que interessante, porque Golias, ele tinha todo um aparato, né? De guerreiro, ele tinha espada, tinha lança, tinha um monte de coisa. E Davi não era um guerreiro nessa época. Davi era um pastor de ovelhas. Se você conhece a história, você sabe que Davi foi com 5 pedras e uma funda, né? Com a qual ele derrubou então Golias. E talvez você tenha visto aí recentemente nas redes sociais uma pessoa que, acho que foi na Espanha que aconteceu isso, um homem que usa a funda dele e coloca uma peça metálica contra a parede e ele atira uma pedra e entorta aquela peça metálica. Então, se você pensa que é difícil acreditar nessa história de Davi e Golias, dá um Google aí de homem usando, usando essa funda do Antigo Testamento e você vai encontrar alguns vídeos que talvez impressionem você do poder, né, dessa coisa que parece tão simples, mas é muito poderosa. Então, Davi diz, cara, eu não sou guerreiro, eu venho com aquilo que eu tenho costume de ter, que é, né, essa capacidade de, sim, defender o rebanho, mas sem armas bélicas, sem nada muito profissional. Mas ele diz o seguinte: eu vou contra você. Ele não olha, ele não diz, eu vou contra você só com 5 pedrinhas e uma funda, e você tem um monte de coisa, é impossível. Ele diz, cara, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Note que Davi não olhou aqui para as limitações dele.
Davi não comparou a capacidade dele com a capacidade de Golias. Ele disse, cara, eu estou indo com Deus na retaguarda. Então não importa se eu tenho funda e pedra, se eu tenho espada, se eu tenho bomba atômica, não importa, né? O que importa é que eu estou com Deus e Deus está lutando por mim. O Senhor dos Exércitos está comigo. Queridos, vamos já fazer uma aplicação aqui, depois a gente vai continuar lendo um pouquinho mais. Da mesma forma, não olhe somente para aquilo que são os desafios, as dificuldades que a gente tem, o valor total que a gente precisa levantar, e aí você diz, mas eu tenho tão pouco. Cara, se nós estamos juntos, unidos, e Deus é por nós, como nós vimos no versículo da semana passada, fique tranquilo, que esse gigante vai cair. Já caíram alguns gigantes, esse gigante vai cair também, sem dúvida nenhuma, né? E logo nós vamos ver a bondade de Deus, está celebrando a bondade de Deus. Vamos voltar para o nosso estudo aqui. Olha só o que diz a continuação do nosso texto. Depois de chamar o povo à coragem e ao trabalho, falando agora de Ageu, de lembrar que Deus estava com eles, Deus fez uma declaração que faria tremer todas as coisas. Céu, terra, mar e continente. Não deixa nada de fora ali, né? Deus não deixa nada de fora. Nosso papel é coragem e trabalho. E ele move o que precisa ser movido para que a sua vontade de fato seja realizada. Olha só como é uma parceria. Nós temos um convite aqui, é uma parceria com Deus. Por um lado, a nossa parceria é coragem e trabalho. Coragem para você assumir um compromisso. Isso requer coragem. Trabalho para a gente poder, cara, levantar o que a gente precisa. Nosso papel é coragem e trabalho. O papel de Deus é o papel de fazer tremer tudo aquilo que parece impossível, né? Cara, mar e continente. Qual que é o nosso poder diante do mar e do continente? Nenhum. Céu e terra? Nenhum. Mas Deus entra daí na batalha, o Senhor dos Exércitos entra na batalha com a gente. Se a gente entrar com essa coragem e esse trabalho, ele entra com aquilo que só ele pode fazer. E ele faz tremer tudo que entra no caminho, ele faz cair por terra tudo aquilo que se levanta contrário à obra dele. Tem coisas que Deus faz por nós e tem coisas que só a gente pode fazer. Tem coisas que Deus faz por nós, tem coisas que só a gente pode fazer. Eu gosto muito da frase de um pastor muito conhecido, muito querido, autor de não sei quantos livros, deve ter passado de 30 livros lá já. O nome dele é T.D. Jakes, um moreno grandão, mega pregador da Bíblia, um homem tremendo. Ele diz o seguinte, Deus ele não nos dá uma cadeira de madeira, pensa uma cadeira, um móvel de madeira, vamos pegar uma cadeira, ok? Uma poltrona, vamos lá, poltrona de madeira. Ele diz, cara, você pode orar a vida inteira para Deus te dar uma poltrona. Deus não vai fazer uma poltrona e te dar uma poltrona. Deus nos deu a árvore. Deus nos deu a matéria-prima. Deus não vai sair produzindo poltrona. Ele deu a madeira e diz para os seus filhos, agora vai lá, com toda a arte, com toda, sabe, com toda a sabedoria que eu te dei, transforme aquilo que eu te dei em uma poltrona. Eu estou falando isso por causa dessa parceria, você entende? A gente não poderia produzir madeira. A gente não tem a capacidade de produzir uma árvore, produzir madeira. Nós não temos a capacidade de fazer isso. Isso é uma coisa sobrenatural de Deus que faz uma sementezinha produzir uma árvore e a gente entende como funciona, mas a gente não conseguiria fazer. É obra de Deus, é da criação de Deus, é perfeição da criação de Deus. E ao mesmo tempo, Deus não vai sair produzindo poltrona e deixando, né, brotando poltrona de árvore. Ele diz, vai lá e pega a árvore e agora faça uma poltrona, né? Então eu faço uma parte, você faz outra. Tem uma parte que você não pode fazer. Produzir árvore a gente não pode fazer. Então essa parte Deus faz. Aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos, Deus diz, agora vai lá e faz. E essa parceria que nós temos com Deus é algo lindo e precioso, gente. Eu espero que você esteja tendo esse sentimento. Muita gente está falando comigo que está tendo esse sentimento. Pastor, que privilégio a gente poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo em São Francisco do Sul. Se você está sentindo assim, você está entendendo. Você está entendendo que Deus está nos convidando a uma parceria com Ele para aquilo que Ele está fazendo, para aquilo que Ele quer fazer ainda em São Francisco do Sul. Então, Deus vai dar para nós aquilo que precisa acontecer. Ele vai fazer tremer céu, terra, mar e continente. Cara, aquilo que a gente não pode fazer, Deus vai fazer por nós. Mas tem parte que a gente tem que fazer. É a coragem e trabalho. Vamos embora, vamos para cima.
Vamos fechar a cara e vamos para cima, vamos se unir, cara, vamos lá e Deus vai conosco. Cara, o Senhor dos Exércitos vai guerrear em nosso favor e nós vamos para cima. E Deus vai fazer através da nossa parceria com Ele, nós fazendo a nossa parte, Ele fazendo a parte dele, tudo aquilo que a gente precisa para poder realizar essa próxima etapa, realizar as coisas como o Parque da Paz, realizar as coisas como a pré-escola e tudo isso que nós estamos sonhando, né, para a nossa igreja. Então, eu espero que você venha conosco nessa jornada, que você firme essa parceria junto conosco, junto com Deus, e que os seus olhos possam ver aquilo que vai acontecer na PIB nesses tempos e que você possa passar por essa experiência, dizer, cara, eu estava lá, eu fiz parte disso, eu vi acontecer isso. Por quê? Porque você nunca mais vai ser o mesmo com relação à sua fé, à sua ousadia, à sua confiança, seu desejo de participar, sem forçação de barra. É um convite para você fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Você não é obrigado, ninguém vai te obrigar. Você pode assistir acontecer, ou você pode fazer parte, né? E o convite para nós é a gente fazer parte e a gente pedir a Deus que Deus nos ajude com aquilo que a gente não pode controlar. E por falar em aquilo que a gente não pode controlar, eu quero nos levar ao nosso tema de oração hoje. Olha só, tem um tema de oração aqui que eu quero orar com você, mas tem uma outra situação também que nós vamos orar, tá? Então o motivo de oração hoje é exatamente a duplicação da BR-280, precisamos orar por isso, mas eu quero também orar contigo a respeito de alvarás e licenças para a gente poder fazer a nossa ampliação. Então nós temos algumas situações que a gente está trabalhando, né, preparando agora para um alvará de construção. Nós vamos também preparar algumas coisas para o Parque da Paz. Estamos tendo algumas conversas com relação à pré-escola, né, e essa possibilidade. Então tem muita coisa acontecendo que envolve outras pessoas. Envolve governos, envolve, né, tomadores de decisões, envolve parcerias, contratos. Tem muita coisa acontecendo nesse ano. Eu queria orar contigo para que Deus movesse também céu e terra, mar e continente, no sentido de abrir as portas para que todas essas frentes, tem 3 frentes grandes, né? A nossa ampliação, a pré-escola e o Parque da Paz, para que todas essas frentes tenham êxito e que os tomadores de decisões e as pessoas que estão envolvidas, né, em projetos, em aprovações, em alvarás e tudo, para que tudo corra bem e que nós possamos ter sucesso na execução daquilo que nós cremos que Deus tem para nós como igreja nesse ano. Além disso, nós vamos orar também pela duplicação da 280, que parece uma coisa muito grande, mas nós como PIB, como igreja, temos um compromisso em 2025 de nós orarmos a respeito disso, porque reclamar não adianta. Então nós vamos nos posicionar como povo de Deus, nós vamos orar, pedindo que Deus também mova céu, terra, mar e continente, né? Faça o que precisa ser feito. Literalmente, né? Mar e continente está envolvido na duplicação da 280, né? Que Deus mova isso para que a gente possa ver isso acontecer também e viver essa realização para a nossa cidade. Como povo de Deus, nós estamos aqui não para reclamar, não para murmurar, nós estamos aqui para orar, para que o reino de Deus venha, a vontade dele seja feita aqui em São Francisco, como ela é feita no céu. Então nós vamos orar juntos por isso. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra que nos lembra que nós guerreamos, mas não guerreamos sozinhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos que faz parceria conosco. Nos ajuda, Deus, a fazer a nossa parte de trabalhar, de nos dispormos. E, Pai, nós oramos para que o Senhor mova em todos os aspectos, em todos os lugares, aquilo que nós precisamos, Deus, para os alvarás de construção, para o processo de abertura de pré-escola, para também o nosso Parque da Paz. Pai, move, Deus, em nome de Jesus, nos tomadores de decisões, nos escritórios, ó Deus, nos ambientes onde permissões precisam ser dadas para que a gente possa avançar. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor Jeová Sabá, o Senhor dos Exércitos, esteja guerreando em nosso favor, eliminando, Deus, todo o levante do inimigo, Deus,
tudo aquilo que o inimigo faça para tentar impedir o avanço do reino dos céus. Pai, nós oramos para que caia por terra em nome de Jesus e que nós possamos alcançar êxito em todas essas áreas, Pai. Nós oramos também, Deus, pela duplicação da BR-280, que parece uma coisa tão inalcançável, Pai, mas nós, lembrando daquilo que o Senhor já fez em nosso favor, oramos juntos, nos unimos como povo de Deus, pedindo, Deus, move céu, terra, mar e continente. Move, Deus, sobre os gestores, administradores e tomadores de decisão. E nós oramos, Pai, para que esse processo que está tão amarrado, Deus, há tantos anos, ó Deus, que avance a passos largos ainda em 2025, Pai. Que nós possamos ver novas coisas surgindo, boas notícias acontecendo e o avanço para a nossa região, para a nossa cidade aqui em São Francisco. Pai, nós oramos gratos porque o Senhor está conosco, Pai. E oramos para que o Senhor mova tudo que precisa ser movido, Pai, e que nada possa ser um empecilho para o avanço do Teu reino aqui em São Francisco e através da nossa igreja também. Nós oramos assim, gratos e no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe aí. Um ótimo restante de dia e a gente se vê amanhã para a continuação do nosso devocional. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.